porque tem muita gente que, uma dúvida, né, que as pessoas sempre trazem pra gente. Quando eu fizer uma constelação, fiz lá a compreensão sistêmica, eu tenho um problema físico, uma doença física instalada. Ela vai curar porque eu descobri a causa, né? E eu falo, gente, não. Se você sofreu um acidente, perdeu o braço, aí você foi lá e fez um tratamento emocional e descobriu que você perdeu o braço por causa né? Eu tô dando, claro, um exemplo aqui. O braço vai voltar? Não, você já perdeu, aquilo já aconteceu. Então, o que você está dizendo é que, no caso de algumas doenças instaladas, depois que a pessoa, porque às vezes acontece isso, a pessoa foi lá, fez o tratamento emocional, já descobriu que ela desenvolveu aquela, por exemplo, eu tenho tiroidite de Hashimoto. Eu desenvolvi então a Hashimoto por causa de um trauma, já encontrei o trauma, já fiz o tratamento, mas ela tá aqui? Né? Não é porque eu reencontrei a raiz do problema, onde foi o trauma despertado, o que gerou aquilo, mas ela tá há 20 anos no meu corpo. Exato. Então não é porque eu descobri e tratei o emocional ou a causa, né, sistêmica ou sei lá o que a pessoa, que o corpo vai reagir àquilo, né? Exatamente. E aí nesse momento que eu preciso então procurar um tratamento homeopático, porque aí como ele trabalha integrado, ele vai trabalhar essa parte mental, emocional e dar o start e a recuperação, né? Ou o que for possível da recuperação da parte física, é isso? Exatamente. Isso acontece por um fator muito simples. Porque o que acontece? Vamos pensar o seguinte. O corpo, o organismo, a força vital, a prioridade dele é a sobrevivência. Certo? Então, o que a gente percebe no desenvolvimento das doenças? Em geral, o corpo vai preservar, o organismo vai preservar tudo que for de alta hierarquia. Então, vai preservar sua mente, vai preservar suas emoções e vai, dentro do seu corpo físico, preservar os órgãos vitais. Então, em geral, o que a gente percebe? Num organismo sadio, as pessoas adoecem da periferia, ou seja, do externo para o interno. Então, o que a gente percebe muitas vezes? Que a pessoa negligenciou um problema físico que foi uma resposta a uma humilhação, digamos. Mas ela foi lá com uma pomadinha, uma coisa tópica, ela foi lá e resolveu aquela manifestação física, externa, certo? Mas a causa foi algo que mexeu com as emoções dela. Então, aquilo não foi tratado. Aí a doença, o corpo, ele está tentando deixar aquilo para fora. Ele está tentando preservar o que é de alta hierarquia, os seus órgãos vitais, sua mente, sua emoção. Então, ele vai afetar o quê depois? Talvez músculo. E aí você vai ter pontos de fibromialgia, de dores e tal, em vários pontos. E aí você vai lá e toma um outro remédio e consegue resolver aquilo paliativamente. Mas a questão inicial não foi resolvida. Aí a pessoa começa a doença está entrando. E aí vai para esqueleto, que é uma estrutura externa ainda, mas mais profunda do que a pele e o músculo. E a coisa vai entrando. Então o que acontece, Ju? Que a gente percebe muito. Muitas vezes, quando a doença chega lá, por exemplo, numa tireoide, que já é um órgão interno, certo? Que já passou várias camadas, você já passou pele, já passou músculo, passou esqueleto, você já está nos órgãos internos. Você já teve um percurso de adoecimento, de causa não tratada. Eu falei ali de uma causa emocional, mas pode ser uma intoxicação, pode ser uma dieta inapropriada, pode ser... Tem vários fatores. Você sabe que um dos médicos que eu passei, ele falou que a minha Hashimoto pode ter sido despertada por um vírus, porque eles fazem aquele... Eu não vou lembrar o nome do vírus agora. Mas aqueles exames que fazem de vírus para ver se você já teve na vida, Sim, né? os antígenos. Você teve... E eu tive um lá, que eu não lembro o nome agora, muito forte. Ele falou, isso aqui pode ter despertado o seu problema da tireoide. E lembra que eu comentei com você que toda vez que você é exposto a uma agressão, a um trauma,
seu corpo vai dar uma resposta. E uma das respostas é neuroendócrina, que tem a ver com as disfunções das glândulas endócrinas. Ovário, tireoide e outras mais. Então, a resposta foi a tireoide. Mas a agressão pode ter vindo de vários fatores. Sim. E na maioria das vezes, a gente negligencia isso por desinformação. Na maioria das vezes, por desinformação. Por isso que ter esse olhar mais criterioso e saber, olha, depois que eu tive determinada gripe, ou depois que eu fiz aquela cirurgia, ou depois que eu passei aquela exposição, aquela humilhação, aquele vexame, eu nunca mais fui o mesmo. A minha saúde mudou. Então, essa percepção da gente é importante. Porque pode existir vários fatores que desencadeiam. Não é exclusivamente uma questão emocional e nem é exclusivamente uma questão externa. E muitas das vezes é a combinação de todos os fatores. Né? A gente separa aqui as respostas do organismo em neuroendócrinas, metabólicas ou imunobiológicas para uma questão de ficar didático, mas tudo isso acontece junto e ao mesmo tempo, né? E essa é uma resposta do corpo diante a qualquer evento agressor. E quando a gente presta atenção na resposta dele, a gente consegue trazer essa homeostase novamente, né? E sabe o que é legal, Ju? Que eu gosto muito, que eu faço muito isso na minha prática. Eu sempre falo, as pessoas mentem, mas as células não. Então eu confio nelas. Sim. Então eu confio, não porque porque os exames não mentem se eles forem feitos de modo adequado, certo? Então, é muito simples para mim, às vezes, a pessoa fala assim, eu me alimento bem, eu até me alimento bem. E eu tô vendo lá que aquilo ali é a ideia que ela tem de que ela se alimenta bem. Mas não necessariamente aquilo ela está se alimentando da maneira que aquele organismo necessita. E aí eu posso ver aquilo, né? Então, eu posso ver a pessoa dizer para mim assim, normalmente eu tenho um temperamento calmo, tranquilo. E aí eu vejo ali naqueles exames que está tudo descompensado, o cortisol está nas alturas, e ela fez 1 hora antes, até 1 hora na hora de levantar. Então, eu falo, mas como? Né? Então, por isso que os exames são uma ferramenta muito importante. E eu estou falando de exames simples, que todo mundo faz. Já dá para dar uma ideia de como é aquela alimentação, como é aquele estilo de vida da pessoa. E é engraçado, Ju, que a maioria das pessoas sempre chegam sabendo que precisam melhorar. Não eu sei que eu não faço isso direito, eu sei que eu preciso dormir melhor, eu sei que eu preciso. Elas sabem tudo. Só não fazem o que precisam, né? Exatamente. E até nisso a homeopatia pode ajudar, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer ou dão esse tipo de desculpas sem necessariamente saberem que são desculpa, devido a alguns mecanismos de proteção, né? E na homeopatia a gente estuda muito bem esses mecanismos. Então, pessoas com determinado perfil, a gente vai indicar determinados remédios. É claro que a gente precisa conferir se os outros sintomas batem, né? Mas já só o jeito da pessoa ser, ou só o jeito da pessoa não fazer aquilo que ela precisa fazer, já é também um dos sinais. Dos indicativos. Exato. Dos remédios que talvez a gente possa usar.